Olá, turminha! Sejam bem-vindos a mais uma aula. E nesta aula, daremos início ao Projeto Nossa Terra, no qual conheceremos algumas curiosidades da nossa querida cidade de Santa Isabel. E iremos começar contando a história da cidade de Santa Isabel. E não há como falar sobre a origem da nossa cidade sem antes conhecermos um pouco a história sobre aquela que a nomeia. Estou falando da Rainha de Portugal, Santa Isabel de Aragão, que viveu entre 1271 a 1336. Vamos então embarcar nessa história? Isabel foi entregue muito jovem como noiva a Dom Dinis I, tornando-se rainha de Portugal. Dom Dinis era um rei muito rígido e Isabel, uma rainha que amava muito seu povo. Preocupada com a situação dos pobres em seu reino, Isabel agia escondida do rei, usando o dinheiro da coroa para comprar comida aos pobres, construir orfanatos e lugares onde os doentes podiam se tratar. Um dia, durante um inverno rigoroso em Portugal, o rei, já desconfiado, resolveu seguir Isabel, que mais uma vez levava pães do castelo embrulhados em panos para dar aos pobres. O rei então perguntou: "O que levas escondido nesses panos?" Isabel, sem temer, respondeu: "Apenas rosas, meu rei." O rei não acreditou e puxou os panos das mãos de Isabel, e como um milagre, desses panos caíram muitas rosas. O que de fato era um milagre, já que eles estavam em pleno inverno e nessa época as rosas não florescem. Isabel também era conhecida como pacificadora, pois era muito boa em resolver conflitos políticos e familiares, trazendo a harmonia para todos. Quando o rei faleceu, Isabel entrou para a Terceira Ordem de São Francisco. Seus filhos, herdeiros do trono, começaram então uma guerra sangrenta em disputa da coroa. Isabel, já idosa e doente, foi sozinha para o campo de batalha, a fim de evitar a morte de um de seus filhos. Isso tudo durante um inverno muito intenso. Isabel conseguiu chegar a tempo e seus filhos se ajoelharam diante dela, prometendo que nunca mais brigariam. Mas, no caminho de volta para o convento, devido a complicações em seu estado de saúde, ela faleceu. Agora vamos falar como surgiu a nossa cidade. Por volta de 1770, o lugar onde formou-se Santa Isabel estava no percurso dos tropeiros que viajavam a caminho do Rio de Janeiro e de Minas Gerais em busca de ouro. Próxima à cidade de Jacareí havia uma fazenda chamada Morro Grande, cuja área era muito grande. E nessa fazenda havia um pequeno número de índios e escravos que formavam um povoado. Vendo a passagem dos tropeiros viajantes, os moradores começaram a fazer troca entre mercadorias e oferecer alguns serviços, dando início ao comércio na região. Esse lado promissor da cidade atraiu muitas pessoas, que ao ver o que a terra tinha a oferecer, passavam a se instalar no local, e assim foram surgindo pousadas que serviam para os viajantes descansarem e cuidarem dos animais que usavam para carregar seus pertences durante a viagem. Com o passar do tempo,
formou-se um povoado que foi crescendo, atraindo novos habitantes que viam a possibilidade de formar uma família e abrir um comércio na região. Depois de aproximadamente um século, por volta de 1812, a população do povoado cresceu, tendo na pecuária e na agricultura a sua principal fonte de renda. O povoado tornou-se uma freguesia e, como muitos eram portugueses devotos de Santa Isabel, uma imagem da santa foi doada para a Igreja do Rosário. Esta igreja era um ponto de referência nos mapas, por isso os habitantes começaram a chamar a região de Freguesia de Santa Isabel. Em 25 de junho de 1812, teve sua transformação para a Vila Santa Isabel. Em 1832, foi criado o município de Santa Isabel. Em 18 de abril de 1870, Santa Isabel já contava com vários prédios públicos, como uma cadeia, uma casa da Câmara, além das igrejas Matriz e do Rosário, conservadas até hoje.